Dá-me o poder de me libertar e de servir e amar Jesus. Em contrição espero em ti. Mostra-me, pois, o teu querer. Abre, Senhor, os olhos meus. Eu quero ver. Abre, Senhor, ouvido meu, para escutar a tua voz. Quero entender o teu santo amor. Quero ficar contigo a sós. Em contrição espero em ti. Quero ser teu e a paz fluir. Abre, Senhor, o ouvido meu. Eu quero ouvir. Abre-me, ó Pai, o coração. Quero sentir o teu calor. Abre-me então a boca também, para eu falar do teu amor. Em contrição espero em ti. Enche-me o ser com teu amor. Toma-me firme nos braços teus, ó meu Senhor. Bom dia a todos. Salmos 13, verso 6. Diz o seguinte: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Acabamos de cantar, abre, Senhor, os olhos meus. Como é bom a cada manhã podermos acordarmos e recebermos essa luz que vem direto do céu. Que Deus nos abençoe nesta manhã, onde mais uma vez vamos estudar a palavra do Senhor. Nós vamos então agora, dar início a 2 orações para começarmos então o nosso estudo dessa manhã. Nós vamos então, eu vou fazer a primeira oração, e o Adair já faz a segunda. Oremos. Bondoso Deus que estás nos céus, nós somos gratos ao Pai, porque mais um dia nos acordastes e nos trouxestes a esta sala para aprendermos mais e mais da tua vontade e do teu plano de salvação. Nós queremos te pedir agora, neste momento, que o Senhor venha abençoar a cada adoradora que aqui chegou. Nós queremos te pedir uma bênção especial por aqueles que ainda não chegaram, mas que estão acordando, que o teu Santo Espírito possa acordá-los. Queremos também te pedir, Senhor, uma bênção especial para as pessoas que vão estar ouvindo depois no YouTube, que o Senhor possa ser com cada um, em especial agora com o mensageiro, com o Daí, que o teu Santo Espírito possa falar através dele. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e cada manhã o Senhor renova a sua misericórdia para conosco. Vamos pedir agora, Senhor, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra também o nosso coração, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Estamos muito próximos, onde a sentença que decidirá a vida de cada um de nós será dada e o nosso destino não mais mudará. Que hoje nós possamos buscá-lo intensamente e confessar os nossos pecados e viver diante de Deus sem um intercessor em breve. Nós possamos acumular hoje os olhos nas nossas lâmpadas
para passar por esse período. Nós pedimos a bênção por todos aqueles que estão participando, que estão assistindo ao vivo e que ainda vão assistir pela internet. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Odair, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos. Deixa eu já ligar aqui minha câmera. Eu não sei se foi na minha internet, não foi na de vocês que deu um corte aqui. Eu não consegui ouvir ninguém, mas eu acho que voltou, né? Peraí que eu acho que... Estamos te ouvindo. Deixa eu só desligar aqui o YouTube aqui, porque para mim ligou aqui. Deixa eu colocar então a tela. Isso aqui, tab. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Todos estão vendo a tela aí? Sim. Tá bom. Então, mais uma vez, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, possamos todos juntos aprender um pouco mais sobre o santuário, e nós vamos dar sequência naquilo que nós temos visto, né? E nós começamos esse estudo com Daniel 8:14, onde diz essa grande profecia de tempo sobre as 2.300 tardes e manhãs. E nós vamos ver que esse é a grande profecia de tempo, é o grande guarda-chuva, né? E debaixo dela, as outras profecias estão todas acontecendo aqui, debaixo desse guarda-chuva, das 2.300 tardes e manhãs. Então, nós vamos ver ali vários textos, né? Nós vamos olhar hoje alguns elementos a mais do santuário, que o santuário ele é o pano de fundo do livro de Daniel e de Apocalipse. Então, se a gente acompanhar o santuário, se a gente não entender o santuário, a gente não consegue entender Daniel e Apocalipse. Então, alguns estudam Daniel e Apocalipse de forma linear, né? Mas o Apocalipse ele não é só linear, né? Ele tem alguns elementos ali que eu vou chamar já, dar o nome para eles, né? Então, dentro dessa profecia, ela acontece em 1854 e dentro dela acontece vários outros profecias, acontece aqui dentro dessa profecia, que é a maior profecia de tempo, e que a gente precisa compreender para poder entender o santuário, né? Então, vamos na sequência. Ontem nós falamos sobre os santuários que existem. Quantos santuários nós temos de Moisés até a vinda de Cristo? Então, nós vemos que na história nós temos relatados na Bíblia 6 santuários. No total, são 6 santuários, né? O primeiro santuário, ele é o templo de Deus no céu, foi o que Moisés viu, né? E ele é eterno. E de lá que Deus deu um modelo para Moisés fazer o segundo santuário, que é o santuário de Moisés. Então, o primeiro santuário, ele é eterno. O segundo santuário, pela Bíblia, dá a entender que ele durou por volta de 500 anos, né? Que foi o segundo santuário que é aqui na Terra. Depois nós temos o terceiro santuário, que é o Templo de Salomão. E o Templo de Salomão, por volta também de quase 500 anos, né? E depois nós temos o quarto templo, que é o de Zorobabel, né? Também mais ou menos quase 500 anos. E depois o templo de Herodes, que ele reformou e embelezou o santuário de Zorobabel, né? E aí, onde está o sexto templo? O sexto templo, nós vemos ele descrito no livro de Coríntios, capítulo 3, verso 16. E também no livro de Coríntios, capítulo 6, verso 19. Tem outros textos, mas eu vou usar só esses dois. E lá diz que não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Habitação de Deus, e aqueles que destroem o santuário, que é o seu corpo, vão ser destruídos por Deus. Então nós vemos ali que hoje o santuário é o nosso corpo. E quando a gente olha para essa situação, nosso santuário, nosso corpo, então nós queremos entender como é que nós podemos aplicar Daniel 8:14. E até 2.300 tardes de manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Então, em vigência hoje nós temos 2 santuários, o do céu, que é eterno,
e o nosso corpo, que é o santuário do nosso corpo. E Deus está falando que vai purificar qual santuário? Nas 2.300 testemunhas, quando você lê, você diz que Deus está querendo purificar qual santuário? Alguns aplicam que o santuário que Deus quer purificar é o celestial, o do céu. Mas o que suja o santuário celestial? As pessoas dizem assim, os nossos pecados. Não, não são os nossos pecados que sujam o santuário celestial. São sim os nossos pecados confessados. Porque os pecados não confessados permanecem no santuário da terra, em nós. Então, quando nós transferimos o santuário, quando é que sujava o santuário terrestre? Quando o pecador pegava o cordeiro, levava para o santuário e entregava o sangue para o sacerdote levava para dentro do santuário e sujava o véu e manchava ali também o altar de incenso. Então, o santuário ele só é sujo quando eu faço a transferência do meu pecado confessado para Deus, para Jesus, e aí ele leva isso para o santuário. Se eu não fizer essa transferência, ele permanece comigo. E o que Deus vai exterminar no seu juízo? Ele vai exterminar o pecado. E o pecador que não se separar do seu pecado vai ser exterminado junto com ele. Então a ira de Deus não é sobre o homem. A ira de Deus é sobre o pecado. E o pecado é que é o combustível para a consumação da ira de Deus. Porque a Sion White diz que alguns vão morrer rápido, porque tinham poucos pecados. Outros vão demorar um pouco mais de tempo. E ela diz que Satanás será o último a ser consumido, porque ele vai pagar pelos pecados dos que estão salvos dentro da cidade, né? Os pecados que ele próprio cometeu, Satanás, e os pecados dos que estão salvos, os ímpios, cada um pagará pelo seu próprio pecado. Então, Satanás não quer que, a maioria das pessoas, ele não quer que se salve, porque ele vai durar muito tempo queimando. Então, quanto menos tempo, menos pecado ele tiver que pagar, menos tempo ele ficará sendo consumido. Então, pela ira de Deus. Então, os salvos, quem paga agora é Satanás. E ele quer tirar o maior número de pessoas do céu para ele não ter que pagar por esses pecados. E aí, então ele vai ficar mais tempo queimando. Está no grande conflito, quem não conhece essa citação pode procurar lá, né? E ler essa citação que o Sion White diz, o tempo, né, que cada um vai ficar sendo consumido é de acordo com a quantidade de pecado que tem, né? E então nós vemos que o santuário hoje, para ser purificado no céu, eu preciso eliminar a fonte que suja o santuário celestial. E qual é a fonte que suja o santuário celestial? São os meus pecados confessados. Então, cada vez que eu pratico um pecado e confesso, eu lanço uma sujeira para o véu do santuário celestial. A gente tem que olhar qual que é o modelo. O modelo era esse que acontecia aqui na Terra. E tudo que acontecia aqui como modelo é um modelo do que está acontecendo no céu. É claro que em formas maiores, né? E também em outras proporções. Mas a transferência do pecado, a libertação do pecado, era quando o pecador confessava o seu pecado e levava para o santuário. É claro que tinham pessoas que confessavam os seus pecados e não levavam para o santuário. Mas como que ela era feito? Era feito através do sacrifício pela manhã e pela tarde, que era o diário, né, o sacrifício contínuo e diário, que acontecia de manhã e à tarde, pelo sacerdote, em favor do povo que não tinha, porque imagina, era uma tribo de sacerdote. E dentro desses sacerdotes, um número de sacerdotes atendia diariamente no santuário. Eles não tinham condições de atender mais de 1 milhão de pessoas diariamente no santuário. Não dava tempo, era impossível isso. Então, para a pessoa que não podia ir naquele dia, ela tinha que ir, durante o ano ela tinha que ir lá. Eles revezavam os dias, né? E a pessoa ia lá apresentar o seu sacrifício. Mas havia um sacrifício por ela no santuário pela manhã e à tarde, para cobrir esses pedidos de perdão e de pecado que as pessoas, porventura, haviam cometido. Então, a transferência é para o santuário. Então, a fonte de sujeira do santuário vem de nós. Cada vez que pecamos e confessamos, transferimos essa sujeira para o santuário.
E se Deus quer purificar o santuário celestial, onde ele tem que começar essa obra? Na fonte. Ele tem que começar a purificação aonde se origina o pecado. É por isso que Satanás odeia essa mensagem de plenitude de santificação, né? Ele odeia que você entenda que por Jesus, com Jesus e pelo poder do Espírito Santo, com Jesus em nós, nós podemos vencer os nossos desejos, nossas vaidades, nossas vontades. Ele odeia essa mensagem. Ele não quer que você vença os seus defeitos de caráter. Ele diz que é impossível você fazer isso, que é impossível obedecer à lei de Deus. Essa foi a acusação dele no céu. Então nós vemos assim, o mundo evangélico hoje diz assim, a lei de Deus foi abolida na cruz e não precisa ser obedecida, porque Jesus já fez tudo por nós. Isso é o que o mundo evangélico diz. Então assim, olha só, não precisamos guardar a lei, porque Jesus já fez isso por nós na cruz. Nós, adventistas, por sua vez, falam assim, não, a lei não foi abolida na cruz. A lei permanece, mas aí é impossível de ser obedecida. Ou seja, a gente faz a mesma coisa. Então, a nossa mensagem, o adventismo, é uma mensagem tão poderosa, a proposta do cristianismo e do adventismo é nós vamos viver acima do conflito, e não abaixo dele, e nem no nível dele. Deus está convidando a gente, porque ele falou assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Deus está nos dando poder à nossa disposição para nós vencermos os nossos desejos, nossas vontades, nossas vaidades. E há poder à nossa disposição para isso. A senhora White diz no livro Mensagem aos Jovens que não há poder no céu, na terra e nem no inferno para nos fazer pecar. Ela diz que quando nós pecamos, é uma escolha nossa. É uma decisão nossa. Então, o Satanás pode nos tentar, Deus pode nos ajudar, nos dizendo, não faça, não é assim, eu te dou poder. Se você quiser, eu estou à sua disposição. E a escolha entre fazer isso é nossa. Entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do inimigo. E aí que é a morte do eu, lá no altar de sacrifício. É por isso que tudo dentro do santuário depende de um acontecimento, da morte e do sacrifício de Cristo no santuário. E também da nossa morte e do nosso eu, para poder avançar dentro do santuário. Então, quando nós olhamos para se nós somos o templo do Espírito Santo, que Deus quer purificar, para tão purificar o santuário celestial, nós já começamos a entender Daniel 8,14. Deus está falando que ele vai derramar sobre nós. Nós vimos aí que o período, nós estamos lá atrás, né? Quem não viu ainda pode ver lá os primeiros vídeos, que cada móvel que foi tirado do santuário, cada móvel como foi restaurado. E o móvel do período das trevas, onde não havia luz, foi o período das trevas, representa o candelabro, ele já passou. Agora Deus nos dá luz, nos dá poder, o Espírito Santo à nossa disposição. E é depois de 2.300 anos que Deus falou assim, agora quem quiser, não que Deus tenha tirado isso, foi por escolha do homem, por desejar se desviar do caminho de Deus e não fazer a vontade de Deus, que caíram nas trevas. E aí, Deus agora nos está nos dando o poder do Espírito Santo para vencermos os nossos pecados, nossos desejos, as nossas vaidades. Está à nossa disposição. Então ele diz, depois de 2.300 anos, aqueles que quiserem viver plenamente a mensagem, as 3 mensagens angélicas, e viver a plenitude da sua santificação, eu vou estar à disposição para eles, dando poder e derramando o Espírito Santo para que eles possam vencer. Então, quando eu olho para isso, eu começo a entender que a nossa mensagem adventista não é uma mensagem simplesmente de salvação. Como eu já disse para vocês, a mensagem adventista é uma mensagem de reivindicação do caráter de Deus e da sua lei, de que a acusação de Satanás não tem fundamento. Quando ele diz que é impossível obedecer à lei, nós dizemos, sim, pelo poder do Espírito Santo, desculpa, é possível sim nós obedecermos à lei. Pelo poder e pelo exemplo de Cristo, que é o nosso modelo, nós podemos seguir os caminhos e os passos dele e vencer os nossos defeitos de caráter. E aí, a mensagem adventista é uma mensagem de poder, uma proposta de estar de pé diante de Deus
como se nós, como diz o livro Caminho a Cristo, como se nunca tivéssemos pecado. Isso está escrito, não sou eu que estou falando, está no livro Caminho a Cristo. Quando nós confessamos os nossos pecados, é para nós, como se nós nos sentíssemos como se nós nunca tivéssemos pecado. Pelo poder do Espírito Santo. Eu não estou falando de impecabilidade, porque impecabilidade é só Deus que pode nos dar. E como eu já disse aqui no passado, né, o perfeito, a questão de perfeição na Bíblia e pela proposta do Adventismo, o perfeito pode ser aperfeiçoado. O único que não precisa ser aperfeiçoado é Deus, porque ele é plenamente perfeito. E quando nós formos para o céu, mesmo já como se diz, com o corpo transformado, glorificado, nós vamos ser aperfeiçoados eternamente, porque nós somos criaturas de Deus. Então, o conceito de perfeição que Deus nos dá, biblicamente, para nós, é o perfeito, vai ser aperfeiçoado e pode ser aperfeiçoado. Então, não é, eu alcancei a vitória sobre o pecado, agora não tenho mais nada para vencer. Isso é pecado. Isso é uma mentira. Nós precisamos sim avançar diariamente conforme Deus vai nos dando luz. Puxa, Senhor, eu não sabia dessa luz. Me ajuda a vencer e me ajuda a andar nesse caminho. E aí amanhã Deus vai dar uma nova luz e depois de amanhã outra luz. E, ou seja, Deus vai dando luz naquilo onde havia ignorância, não sabia. Então, eu ainda tenho coisas a aperfeiçoar, mas Deus olha para mim, naquilo que Ele já me revelou, Ele diz, esse meu filho é perfeito, porque o que eu já dei para ele, ele continua fazendo a minha vontade. Então, eu vou dar mais luz e mais luz. A Escritura diz que aqueles que rejeitam a luz dada, eles não recebem nova luz. Então, eles permanecem onde? Em trevas, né? Então, vamos ver aqui, então, se nós somos o santuário, nós observamos isso, eu vi numa revista adventista, numa invenção minha, do que eu vou falar agora para vocês. Se nós somos o santuário de Deus, o santuário de Deus, ele tem 12 partes externas, né? E essas 12 partes externas do santuário de Deus, também nós temos 12 partes externas do pátio do Santo e do Santíssimo. Então, se nós somos o santuário de Deus, nós temos 12 membros, olha só, são 3 em cada braço, mão, antebraço, e aqui, né? Nós temos mais 3, nós temos a perna também dividida em 3, o pé, a coxa o tornozelo, né? Como chama? A panturrilha. São 3 partes, e a soma dessas partes do nosso santuário somam 12. São 3 aqui em cima e mais 3 aqui embaixo. E nós temos, então, onde fica em nós os móveis do santuário. Isso eu peguei numa revista adventista, numa invenção minha, né? Eu coleciono algumas revistas adventistas e eu vi esse estudo, eu achei fantástico, né? Por quê? Porque onde o pecador entrava e tinha acesso, o pecador só tinha acesso a que parte? Ao altar de sacrifício. O pecador não entrava além do altar de sacrifício. Então, até o altar de sacrifício, o pecador podia entrar. E o que ele fazia ali? Ele trazia com as suas mãos algo de fora do santuário para dentro do santuário. E ali ele pegava e entregava o quê? O sangue para o sacerdote, que ele se lavava na pia, e o sacerdote se lavava na pia, e ele entrava para dentro do santuário, para o santo e para o santíssimo. Então, onde fica em nós usamos o quê? As nossas mãos para trazer para dentro do santuário aquilo que vem de fora. E onde é a única entrada que nós temos no nosso santuário, para o nosso corpo? Nós pegamos de fora e trazemos para dentro. Olha só, o altar de sacrifício no nosso corpo está aqui no nosso sistema digestório, na nossa boca. E eu pergunto para vocês, reforma de saúde, será que requer sacrifício? Veja que o sacrifício, né, eu quero abandonar a minha vontade. Comer carne, Deus não se agrada. Então, o meu sacrifício que eu ofereço aqui, ele vai ser consumido de que forma? Você já viu o que a senhora fala sobre a fisiologia da digestão? Ela diz que é por meio de calor, que são movimentos peristálticos que o nosso intestino faz, o nosso estômago, e por aquecimento, por calor, então os ácidos que estão ali no nosso estômago consomem essa oferta, que é a nossa comida, e vai levar essa oferta para o intestino vai
tirar dali o quê? O sangue. E vai tirar, o sangue não, vai tirar dali os nutrientes para o sangue. E o sangue vai ser conduzido para o lugar santo, que é o quê? O nosso coração, o centro das nossas emoções, ali onde nós reagimos às emoções que nós sentimos aqui. E do lugar santo, ele é levado para o lugar santíssimo, que é o nosso lóbulo frontal. Então, aquilo que a gente come, o nosso sacrifício vai ser levado para o nosso lugar santo e vai afetar diretamente o lugar santíssimo. Veja que o nosso corpo, então, ele é o templo do Espírito Santo. E a reforma de saúde é o sacrifício, entre aspas, não estou falando que é só isso, tá? Que nós apresentamos a Deus, perfeito ou imperfeito. Porque a Senhora diz que quando nós comemos um alimento que Deus não se agrada, nós temos um sangue febril, um sangue que ele é agitado. Ele agita os nossos sentimentos, as nossas emoções, e, consequentemente, agita o lugar santíssimo. E quando nós comemos aquilo que Deus se agrada, então nós temos um sangue puro, uma mente clara e tranquila para entender a vontade de Deus. Veja que coisa maravilhosa, se nós somos o santuário de Deus, aqui diz aquele que suja o santuário de Deus na terra, nosso, Deus vai destruí-los. Nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Se hoje nós precisamos ter algo para esse tempo, é um lóbulo frontal limpo, para a gente entender de forma clara as mensagens sutis que Satanás tem enviado ao nosso povo para nos enganar. Ele tem colocado na mente do povo que um tipo de música agitada, olha só, uma comida que leva um povo agitado, vai gostar do quê? De uma música agitada. Uma comida agitada, picante, que vai levar o povo a ter uma mente picante e agitada, vai levar umas vestes picantes e agitadas. Veja que uma educação baseada nessa alimentação errada também vai ser uma educação de rebeldia. Então, tudo está ligado à nossa mensagem. E veja que a Senhora diz que a mensagem de saúde é o braço direito das 3 mensagens angélicas. Então, como é que eu vou usar esse braço se eu não tenho? Se eu não pratico a reforma de saúde? E eu quero deixar bem claro para vocês que eu não creio que a reforma de saúde é ponto de salvação. Porque muita gente não vai fazer a reforma de saúde e vai entrar no céu. Mas a reforma de saúde, ela é ponto de perdição para aqueles que tiveram a mensagem e rejeitaram essa mensagem. Porque a Senhora diz que quando nós deveríamos dizer sim, vamos dizer não. Quando deveríamos dizer não, vamos dizer sim. E vamos ser agentes de Satanás dentro do meio do nosso povo. Testemunhos para a Igreja, volume 9 e volume 5 fala muito claramente sobre a questão da reforma de saúde e que as pessoas que se alimentam de forma de carne, a Senhora te diz lá, não sei o que estou falando, Testemunhos para a Igreja, volume 5, acho que página 290, se eu não me engano, que não são confiáveis, que as suas palavras não são confiáveis. Nós devemos tomar cuidado com isso. Então, nós vemos isso dentro da mensagem do santuário. E o nosso corpo é o templo que Deus quer purificar para depois purificar o santuário celestial. Então, nós confessarmos os nossos pecados, nos arrependemos dele, transferimos esses pecados para o santuário celestial, para que Deus, então, possa parar de purificar esse santuário, entre aspas, porque isso vai continuar por muito tempo, né? A purificação deste santuário, que nós vamos ser aperfeiçoados, mas para Deus terminar a sua obra no santuário celestial. Para que eu não pare de enviar pecados para lá, porque o que surge do santuário são os meus pecados. Então eu preciso vencer os meus defeitos de caráter por meio do poder de Deus, não há poder em nós para fazer isso, para então Deus purificar o santuário celestial. E aí, a pergunta que eu faço para você é, pelo que você está aguardando? Tem gente que está aguardando, Deus vai apertar um botão no céu, né? E aí ele fala assim, olha, agora eu não vou mais pecar. Não existe isso, irmãos. Isso é uma escolha e decisão sua pelo poder de Deus hoje. Deus te dá poder à sua disposição para você vencer as suas vaidades, vencer os seus defeitos de caráter. Tem gente que vai falar, Deus, quando chegar a chuva serôdia, Deus vai apertar um botão, aí ninguém mais vai cair em tentação. Se Deus vai fazer isso, então por que ele não faz isso com as pessoas que não querem? Com as que vão se perder? Por que ele não faz isso com os anjos
maus que se perderam. Por que não faz isso com Lúcifer? Porque Deus nos dá o poder da escolha, o livre-arbítrio. E nós é que vamos tomar essa decisão, guiados pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Não há em nós poder para fazer isso, tá ok? Então, o que você está aguardando? O que você está esperando para poder dar sequência ao que Deus espera de mim e de você? Eu quero levá-los agora a compreender rapidamente, né? Deixa eu voltar aqui que passou um a mais. Quantos capítulos nós temos no Apocalipse? E quantos blocos de 7? Eu chamo de as torres do Apocalipse. Porque lembra que eu falei que o pano de fundo do Apocalipse é o santuário? Então, por isso, para a gente entender que nós não somos futuristas, nós não somos preteristas, nós somos historicistas na interpretação das profecias. Isso é um método que nós, como igreja, usamos para entender as profecias. Historicista, não futurista, ou seja, aplica todas as profecias para o futuro, ou grande parte dela para o futuro. Ou então, preteristas, né? Já aconteceu lá em Jerusalém, já está tudo resolvido, isso aqui agora é conosco, é nossa parte agora. Então, como adventistas, ao meio que Deus guiou para o nosso povo para interpretar e entender as profecias, é historicista, não é linear, tá? Ele tem altos e baixos dentro dessa profecia. Então, para a gente entender o santuário, onde está o santuário no livro de Apocalipse? Para você entender que essas torres foram levantadas por Deus no livro de Apocalipse, para a gente compreender e não ser enganado na interpretação do Apocalipse e Daniel. E os mileritas estudaram o santuário e eles entenderam o santuário e então eles puderam compreender as profecias. E agora, eu queria levar vocês a ver esses blocos de 7 que estão no livro do Apocalipse, né? Essas torres que apresentam o livro do Apocalipse que nos dá a entender onde está o santuário dentro do Apocalipse. Veja que o livro de Apocalipse é uma movimentação de Jesus dentro do santuário, para a gente saber onde é que nós estamos em cada fase, em cada tempo da história e no cumprimento da profecia. Então, dentro do santuário, nós temos também as festas, que nós adventistas, pouco estudamos sobre as festas, e as festas têm um cumprimento dentro do santuário, elas fazem parte do sistema do santuário, mas hoje nós falamos, não, nós somos a igreja que aceita o santuário, mas nós pouco estudamos sobre as festas, e as festas, os rituais que aconteciam, Deus era um Deus de festa, ele tinha tem uma festa semanal conosco, né? Então, que é o sábado, ou seja, todo sábado toda alma virá me adorar, né? Então, todo sábado nós temos um encontro, uma festa com Deus, lá no livro de Isaías, assim, de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, nós viremos, toda a carne virá adorar o Criador. Então, essas festas, elas se cumpriram também dentro do santuário e dentro das festas. Então, nós tínhamos a Páscoa, os pães asmos, as primícias, o Pentecostes, as trombetas, a expiação e os tabernáculos. Então, nós vamos ver essas festas também dentro do santuário. E no santuário nós temos o quê? O altar de sacrifício, a pia, a mesa dos pães, o candelabro, o altar de incenso, a arca da aliança, e tem uma outra parte que poucas pessoas falam sobre ela. E não é o que está dentro da arca. Quando Deus instituiu o santuário, ele também organizou as tribos, ou seja, lá fora o povo ficou em ordem, separado de 3 em 3, cada um de um lado do quadrante do santuário. Então, do lado esquerdo ficavam 3 tribos, do lado direito mais 3 tribos, atrás mais 3 tribos e na frente mais 3 tribos. Então, Deus também organizou o acampamento quando ele colocou o santuário. E o acampamento fazia parte do santuário, não era só o santuário sozinho. Então, o povo também fazia parte do santuário. E aí, onde estão essas torres para a gente identificar, então, dentro do Apocalipse, o santuário? Então, nós temos no Apocalipse 22 capítulos. E esses 22 capítulos, nós temos o capítulo 1, e o centro, então, dos 22 capítulos seria o capítulo 11. Então, nós temos um Apocalipse dividido em metade, do 1 ao 11, e do 11 ao 22. E nós vamos ver as torres que estão ali dentro do Apocalipse. A primeira torre que aparece no Apocalipse, e vocês vão entender já o que são essas torres, é um ciclo de 7 que aparece. A primeira torre que aparece são as 7 igrejas. Então,
A primeira torre de 7 andares aparece no capítulo 2 e 3, onde Deus apresenta ali a primeira torre. A segunda torre vai aparecer lá no capítulo 6, que são o quê? Os 7 selos do Apocalipse. E depois, no capítulo 8, nós temos a terceira torre, capítulo 8 e 9, que são as 7 trombetas, a terceira torre do Apocalipse. E depois nós temos Apocalipse 16, nós temos ali as 7 últimas pragas, também uma outra torre. E no Apocalipse 17 nós temos a quinta torre, que são os 7 reis. Nós não vamos estudar sobre isso agora, vou deixar isso para depois. E aí nós vemos então que as torres que têm todos os andares prontos no Apocalipse, é Apocalipse 2 e 3 que fala das igrejas. Então ela começa da primeira igreja, segunda igreja, terceira igreja, quarta igreja, quinta igreja, sexta igreja e sétima igreja, e aí avança. Quando nós chegamos no Apocalipse 6, nós vemos que nós temos o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quinto selo, o sexto selo, e o sétimo selo não aparece. Ele vai aparecer depois de 2 capítulos. Vai ser um intervalo. Então a torre, a segunda torre, que é a torre dos selos, ela não está completa. Ela para no sexto selo. Quando nós chegamos nas trombetas, que é a terceira torre, ela começa do primeiro e vai até o sexto também. E a sétima trombeta não aparece. Ela vai aparecer depois. Acho que no capítulo 11, se eu não me engano. Então 8 e 9 é as trombetas, e só vai voltar de novo a sétima trombeta no capítulo 11. E quando você vai para as pragas, ela começa e termina até o sétimo andar. Ou seja, as únicas torres que estão completas na sequência, nos todos os andares, são as torres das igrejas e a torre do quê? Das pragas. E as outras torres, elas são incompletas. Elas param no sexto andar e o sétimo andar só vai apresentar depois. A gente vai entender já já o que é isso para vocês compreenderem. Então vamos lá no santuário. Para a gente entender o Apocalipse, a gente precisa... Pessoal, travou para vocês? Sim, travou, Heloísa. Ah, tá. Deve ser a internet do Odair. Alô? Estão me ouvindo? Voltou. Estamos ouvindo, Odair. Eu não sei se foi o Voltou. meu ou foi o de vocês que caiu. Que bom. Deixa eu voltar aqui a tela aqui só um minuto. A tela está compartilhada ou não? Estão conseguindo ver a tela? Sim. Então tá bom. Então, nós estamos vendo aqui o santuário, né? E aí nós vemos os móveis do santuário, que o pátio representa o local onde Cristo foi morto, o seu sacrifício. E o pátio, depois nós temos o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, o pátio, a justificação do pecador, o santo, o lugar da santificação, e o santíssimo, a glorificação. Então, se eu perguntar para você, adventista, quando acontece a nossa justificação? A justificação acontece quando eu era pecador, agora eu entendo o sacrifício de Cristo, aceito a Cristo como meu Salvador, me batizo, e então o pátio, Deus me justifica dos pecados que eu pratiquei no passado. Ele falou assim, Senhor, o que eu faço com esses pecados? Filho, eu te perdoo e te justifico. Ou seja, Deus mudou o rumo da minha vida. O que é o lugar santo?
Jesus fala assim, agora que você me conhece, você sabe do meu poder, sabe da minha vontade, agora anda comigo e ser santo. No sentido não de que você já não tem nenhum pecado, mas no sentido que agora você anda em santidade com Jesus, ou seja, Jesus vai te guiando passo a passo e te mostrando, filho, isso aqui está errado. É como se fosse um professor, olha, não é por aqui, é por aqui, não faça isso aqui, não haja dessa forma, não coma tal coisa, não veja tal coisa, e Deus vai nos guiando num processo de santificação. Aí a glorificação, muita gente acha assim, quando é que acontece a glorificação? Então, a vida era uma antes, a justificação, e agora Deus mudou, e agora eu ando com Jesus diariamente, e Ele vai me mostrando os meus defeitos e me ajudando a vencer cada um dos meus defeitos. Ou seja, eu vou galgando degrau em degrau num processo de santificação, de glória em glória. Mas olha só, a glorificação acontece quando? As pessoas falam assim, a glorificação, ela acontece na volta de Jesus. Quando num abrir e fechar de olhos, ou seja, quando você dá uma piscadinha, esse é o tempo que Jesus vai levar para transformar essa carcaça aqui num corpo glorificado. Então a glorificação só acontece na vinda de Cristo. A glorificação do corpo acontece na vinda de Cristo. Porque a glorificação do homem precisa acontecer antes da vinda de Cristo. E a glorificação do homem é quando Deus vai colocar o seu selo nele. Ou seja, nós vamos ter o selo de Deus e um caráter glorificado, sem um corpo glorificado. E é isso que a mensagem adventista é maravilhosa. Deus vai nos dar poder e nos selar num caráter glorificado. Então, para ter a glorificação do corpo, Deus antes vai glorificar o caráter dos seus filhos através do selamento. E aí, então, recebemos a glorificação do corpo, que é a transformação do nosso corpo. Então, quando nós olhamos para o santuário, vamos agora achar o santuário dentro do livro de Apocalipse. Vamos ver se vai dar tempo, né? Só tem 6 minutos, vamos ver se a gente consegue terminar hoje. Então, eu posso avançar um pouquinho mais? Pode sim, Adair. Então, vamos lá. Então, nós vemos agora, nós vamos encontrar o santuário dentro do Apocalipse. Isso é maravilhoso, que quando vocês entenderem isso, vocês vão conseguir estudar o livro de Apocalipse nas fases, em cada fase que ele aparece. Então, nós vamos agora encontrar, então, a primeira torre. Nós temos a primeira torre no capítulo 3, depois a segunda torre no capítulo 6, a terceira torre no capítulo 8 e 9, e a quarta torre, no Apocalipse 16. E aí, agora nós vamos ver onde está o santuário. Nós vimos que a primeira torre são as 7 igrejas, a segunda torre são os selos, a terceira torre são as trombetas, e a quinta torre, a quarta torre são as 7 últimas pragas. Então vamos dar uma olhada onde é que o santuário vai aparecer dentro do Apocalipse para a gente andar com Deus pelo caminho do santuário. Então a gente vai para o Apocalipse capítulo 1, verso 20. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Deixa eu pegar essa daqui. Apocalipse capítulo 1, verso 20. Vamos ver o que acontece ali. Onde que Jesus está ali para a gente identificar o santuário. Se alguém aí achar, antes de mim, pode ler. Então vamos lá. 1, verso 20. Vamos ver o que diz aqui. E o mistério das 7 estrelas que viste, ou o candelabro, ou o castiçal de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e as 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então nós vemos aqui que ele está em que lugar do santuário? Jesus está no lugar santo, e ele está na presença de qual móvel? Do castiçal. Então nós achamos ali as 7 igrejas, o castiçal representando ali, é o castiçal do santuário. Agora nós vamos achar o segundo móvel. Qual o segundo móvel? A mesa dos pães. Vamos ver onde é que está a mesa dos pães. Nós achamos agora, Jesus está no lugar santo, diante do castiçal. E agora vamos para Apocalipse, capítulo 6, versos 5 e 6. Vamos ver o que diz lá. Vamos ver onde Jesus está aqui agora. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto,
e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de quê? De trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiques o azeite nem o vinho. Olha só, a mesa dos pães é apresentada aqui, que eram os 2 pães que eram usados, 2 tipos de pães que eram usados na mesa dos pães. O pão de cevada e o pão de trigo. Então, agora Jesus está na frente e qual parte do santuário? Ele está diante da mesa dos pães. Agora vamos ver onde Jesus vai caminhar, onde Jesus vai chegar agora. Vamos para Apocalipse capítulo 8, versos 3 e 4. Vamos ver o que diz ali. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso por meio de para que por com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Olha que móvel que ele está apresentando, onde Jesus está aqui agora. Ele está diante do altar de incenso, um incensário. Então, Jesus está caminhando dentro do santuário, então ele passa pelo candelabro, depois ele passa pela mesa dos pães, e ele chega agora diante do altar de incenso. E agora, olha só, o centro do Apocalipse é o capítulo 11. E o que vai aparecer lá no capítulo 11? Vamos lá? Capítulo 11, versos 19. E abriu-se no céu o templo de Deus. E o que foi visto aí? E a arca da aliança foi vista no templo. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremotos, e uma grande saraiva. Então nós vemos que no Apocalipse 11, o que aparece ali? A arca da aliança. Ou seja, Jesus está caminhando pelo santuário, passando por cada móvel dentro do Apocalipse e chegando até o lugar santíssimo. No centro do Apocalipse, capítulo 11, verso 19, surge então a Arca da Aliança, para dividir o Apocalipse em 2 partes. O Santo e o Santíssimo. Então eu queria que vocês entendessem o seguinte: quando a Arca da Aliança é colocada ali no centro do Apocalipse 11, 19, olha o que acontece. De 11, 19 para trás e de 11, 19 para frente. Então Deus está mostrando para mim e para você que Apocalipse até o capítulo 11, verso 19, é a parte histórica dos acontecimentos. E se você olhar de Apocalipse 11, 19 para trás, são acontecimentos do passado. Mas é claro que tem coisas ali, de 11, 19 para trás, que também se aplicam lá na frente. Mas a grande parte dos acontecimentos são ligados ao passado, a parte histórica do Apocalipse. E aí, do Apocalipse 11, 19 para frente, é a parte escatológica, ou seja, a parte profética de acontecimentos futuros, mas também é claro que tem coisas ali, algumas coisas que têm relação com o passado, mas a grande parte é acontecimentos futuros. E agora eu pergunto para você, quando foi que Jesus entrou no Santíssimo e ficou diante da arca? 22 de outubro de 1844. Então, quando eu olho para isso, dentro do Apocalipse, vendo Jesus onde ele está em cada parte do santuário, eu sei que a maioria dos acontecimentos que estão no Apocalipse 11, 19 para trás, eles são históricos, ou seja, acontecimentos passados. E Apocalipse 11, 19 para frente, a grande maioria dos acontecimentos são o quê? Futuro. E quando a gente olha para isso, a gente começa a entender algumas coisas aqui, dentro do quiasma, que é os acontecimentos dentro do santuário, o fechamento da história dentro do Apocalipse. E quando eu pego as festas do Apocalipse, quais são as festas que aconteciam no santuário? Porque ela também tem relação com isso. Então, quais eram as festas que aconteciam dentro do sistema do santuário? Nós temos a Páscoa, os pães asmos, as primícias, o Pentecostes, as trombetas, a expiação e os tabernáculos. Eram 7 festas. E aí, onde é que nós encontramos essas festas no santuário e no Apocalipse? Para a gente ver se isso está lá. Então, nós vemos aí que
que o Apocalipse está dividido, nós já vimos aqui, nós vimos o candelabro, está ali em Apocalipse, né? Onde vai aparecer as festas? Nós vimos aqui a mesa dos pães, nós vimos também o altar de incenso, a arca da aliança, mas e as festas? Onde elas estão no Apocalipse? Então vamos dar uma olhada. Nós vemos que a parte histórica, né, que fica para o passado, é claro que as igrejas também aconteceram no passado, mas lembra que a torre das igrejas, elas estão completas? Ou seja, a 7ª igreja vai até o final. As seis primeiras igrejas são história. As 6 primeiras trombetas são história. As 6 primeiros selos, história, passado. Mas a 7ª trombeta, o 7º selo e a 7ª igreja vai se ligar com o futuro. A parte profética de acontecimentos futuros, após as 2.300 tardes de manhãs. Então, vamos dar uma olhada aqui. Dentro dessa escatologia, né? Então, nós vemos que a arca é o divisor ali do Apocalipse e do santuário, aqui para mostrar onde é que Jesus está em cada parte. Por que eu sei que essa parte é histórica? Porque Jesus já não está no santo, ele está no santíssimo. E ele passou do santo para o santíssimo para 22 de outubro de 1854. Então, eu sei que Apocalipse 19, a grande maioria dos acontecimentos que estão ali ligados são aplicações para a escatologia, para o futuro. Então, a 7ª igreja, junto com o 7º selo e junto com a 7ª trombeta, são acontecimentos futuros da igreja, do povo de Deus no tempo do fim. Então, onde é que nós vamos encontrar a Páscoa? Então, que é a primeira festa, os pães asmos e o que mais? Os pães asmos e esqueci a outra festa, Páscoa, pães asmos e primícias. Onde é que nós vamos encontrar isso? Apocalipse capítulo 1, verso 5, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o quê? O primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que amou, nem não amou, e em seu sangue o levou aos nossos pecados. E agora ele se fez sacerdote. Jesus está falando para João assim, olha, vem cá, João, vamos dar uma olhada aqui. Eu sou aquele que veio à terra, que morreu e ressuscitou, e que agora estou aqui diante do Pai. O que era a Páscoa? Representava, Cristo morreu na Páscoa. Essas 3 primeiras festas se cumpriram na morte de Cristo. O tipo e o antítipo se encontraram. Então, na morte de Cristo era a Páscoa, Cristo é o Cordeiro Pascual, depois Cristo é o pães asmos, sem fermento, ou seja, ele representando a morte de Cristo, né? E a sua ressurreição, e depois as primícias, porque Jesus ele é o primogênito, e ele ressuscita com as primícias da sua salvação. Então, a festa da Páscoa dos pães asmos acontece aqui em Apocalipse, mostrando, olha, Apocalipse 4, verso 1. Vamos ver o que diz lá. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava a porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem o quê? Acontecer. Então, Jesus fala assim, João, sobe aqui agora. Eu vou te mostrar agora a sequência do santuário e a sequência das festas. Eu sou João, eu sou o primogênito, sou o primogênito, as primícias. Eu sou a Páscoa e eu sou também os pães asmos. Eu já morri, já ressuscitei e agora estou aqui. E qual que é a próxima festa que vem depois das primícias? Vamos para Apocalipse capítulo 5, verso 9. Vamos achar essa festa aqui em Apocalipse 5, verso 9. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, olha só, e com o teu sangue compraste para Deus os homens, e toda a tribo, língua, povo e nação. Olha só o que vai acontecer aqui agora. A próxima festa é a festa do quê? Do Pentecostes. E onde que aparece isso aqui agora?
Apocalipse 6, versos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal que vem e vê, e olhei, eis que um cavalo preto, e que está sobre a terra, sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia, não é esse aqui é dos trigos. Deixa eu ver se eu acho aqui, onde está aqui as festas. Acontece agora o Pentecostes, versos 5 e 6 aqui, desculpa, é a festa do Pentecostes. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo no altar e lançou sobre a terra, e houve vozes, trovões e relâmpagos. E agora, então, o Espírito de Deus é dançado à terra. O Espírito Santo vai descer à terra. O que acontece o quê? O Pentecostes. Capítulo 4 e 5 mostra aqui o Espírito de Deus, o Espírito Santo descendo sobre a terra, representando a festa do Pentecostes. E agora, nós vamos achar a próxima festa, que é a festa das trombetas. E olha só o que acontece aqui no capítulo 8 de Apocalipse. No verso diz assim, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu. Nós vemos aqui, nessa sequência. E olha só o que diz aqui. Verso 6. E os 7 anjos que tinham o quê? As 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então nós vemos aqui a sequência das festas. Pães asmos, Páscoa, pães asmos e primícias, depois o Pentecostes, o Espírito Santo sendo enviado à terra. Depois nós vemos as trombetas, que são festas que aconteciam antes do que dia? Antes do dia do juízo. E onde que vai aparecer agora aqui? Qual a próxima festa que falta? A expiação. Então, vinha as festas de primavera e as festas do outono. E agora a expiação sendo uma das festas que acontecia dentro do santuário, que aconteceu aqui dentro do Apocalipse, em Apocalipse 11, verso 19, vai o que acontecer? A Arca da Aliança vai ser vista o dia da expiação ou o dia do juízo. Então, qual que é a próxima festa que vem a seguir? Apocalipse 20, verso 4, é a última festa que falta acontecer. É a festa dos tabernáculos. Que depois de terminar toda a obra, o dia do juízo, o povo se acampava para se lembrar de como eles viviam e se lembrar de tudo o que aconteceu, e agora eles vão acampar. É a festa dos tabernáculos. De como Deus os libertou, de como foi feita a reivindicação do caráter de Deus, de como foi feita essas festas. E essa festa é descrita lá em Apocalipse 20, verso 4, quando a gente se reúne com Deus para morar com Ele por 1000 anos no céu e depois voltar à terra, para então encerrar todo o processo. Então, as festas do Apocalipse, elas aconteceram. Já, deixa eu passar isso aqui, senão não vai dar tempo. Então, nós vemos ali o Espírito Santo, né? Que ele, onde está? A pessoa assim, mas o Espírito Santo não existe. Eu sou contra o Espírito Santo, porque a Bíblia do Apocalipse só fala de 2 tronos, o trono de Jesus e o trono de Deus. O Espírito Santo não está ali. Quando você vai para Apocalipse capítulo 4, verso 5, olha o que diz lá. Que é quando acontece o Pentecostes, 4, verso 5 diz assim, e do trono saem relâmpagos e trovões, vozes diante do trono, e ardiam 7 lâmpadas de fogo, e as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante a um cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos diante do qual. E o primeiro animal, e aqui diz, deixa eu ver se eu achar onde é que está aqui, que esse Espírito, então, quer ver onde ele estava agora? Então é o Espírito Santo que está aqui, e para onde ele foi? Capítulo 5, verso 6, olha o que diz aqui. E olhei, eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciões e o cordeiro, um como havendo sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que foram feitos o quê? Foram enviados para a terra. Ou seja, o Espírito Santo agora, ele desce para a terra. Jesus está com o Pai aqui, nós vemos a Trindade aqui. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Pai, Jesus e o Espírito Santo. E agora o que ele faz? Deus fala assim, agora você vai descer à terra. Porque assim como eu prometi para os discípulos, se eu não for, o Consolador não pode vir. Então, o Espírito Santo agora desce à terra para estar conosco. E agora em 1 Pedro 2, verso 9, diz assim, queria que vocês lessem comigo aqui. Vocês, porém, são geração eleita,
são o sacerdócio real. Olha só como Deus fala da linguagem do santuário. Nós somos os sacerdotes reais. Nação o quê? Santa. Povo exclusivo de Deus. Não é para outra pessoa. Quando eu digo povo exclusivo de Deus, ou seja, nós não temos dois senhores. Nós temos um só Senhor. E o Senhor é Deus. Nós não ficamos flertando com o inimigo. Sacerdócio real, nação santa, povo que vive exclusivamente para Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero levá-los agora a ver uma visão que a Senhora White teve, que está descrita no livro Vida e Ensinos, página 110, e no livro Primeiros Escritos, página 41. Ele diz assim: a 16 de dezembro de 1848, o Senhor me deu uma visão acerca do abalo das potestades do céu. Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera se abriu e recuou, e podemos ver então e olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus, e a santa cidade descerá por aquele espaço aberto. Então, que vocês observem aqui que os egípcios, eles cultuavam, e as gerações passadas também cultuavam a constelação de Órion. E as pirâmides foram construídas alinhadas com o cinturão de Órion, que representa ali as Três Marias, né? Então, essa a construção das pirâmides foram alinhadas com essa, e várias construções ali seguiam a constelação de Órion. E quando nós olhamos para esse, como eles idolatravam Órion, era o guerreiro, né? Que pisou a cabeça da serpente, que vem para vencer, né? Ele é o mais poderoso dos guerreiros, que de acordo com a mitologia que eles criavam, né? Mas Órion representava quem? Cristo, que iria pisar a serpente. E aí, quando nós olhamos para Órion, nós vemos que ali em Órion nós temos algumas estrelas, né? E uma delas é essa estrela aqui, chamada Betelgeuse, que significa porta da casa de Deus, ou portão da casa de Deus, né? E nós temos então aqui as Três Marias, que é essa aqui forma o cinturão de Órion. Nós temos aqui a nebulosa de Órion, temos aqui outra estrela de Órion, né? E quando nós vemos que a Senhora White dizendo assim que Deus virá, o Senhor Jesus virá pela constelação de Órion, quando eu olho para a Bíblia em Salmo 77:13, onde diz que o teu caminho, ó Deus, está no santuário, a Senhora White dizendo que Jesus vai voltar por Órion. E quando eu olho para Órion, eu quero que vocês imaginem o que eu vou mostrar para vocês. Quando eu olho para a constelação de Órion, olha o que nós temos aqui. Nós temos o pátio com 2 móveis, nós temos o Santíssimo, o Santo com 3 móveis, e nós temos o Shekinah, a luz da presença de Deus, que era uma luz diferente. Ou seja, nós temos ali um santuário representado na constelação de Órion, né? E eu queria mostrar para vocês, queria que vocês observassem aqui, as cores do santuário, elas são azul, vermelho, púrpura e branco. E quando nós vamos, eu queria ampliar para vocês aqui a nebulosa de Órion, e para vocês verem as cores que aparecem aqui na nebulosa de Órion. São exatamente as mesmas cores, né, tirada aqui pelo satélite Hubble, pelo telescópio Hubble, né? As cores do santuário. Eu queria que vocês olhassem para essa imagem, porque essa imagem que hoje nós estamos vendo, em breve, vai ser esta imagem que nós vamos ver. O Senhor Jesus voltando em glória e majestade para buscar os seus filhos. Essa é uma imagem que eu tirei de um livro Grande Conflito, bem antigo, que tinha aquelas imagens, antigamente os livros vinham com imagens, né? E aí nós vemos Jesus voltando, um Senhor fazendo um convite para mim e para você. Nós sabemos que quando Jesus voltar, não haverá chance para mais ninguém. Mas o livro do Grande Conflito, ele é um apelo às pessoas aceitarem a Cristo hoje, para que quando ele voltar, elas estejam de pé. E não estejam como está lá as demais populações ali, mostrando nessa foto, né? Todas as cidades caídas por terra, junto com os seus habitantes. Esse é um convite que Deus está fazendo para mim e para você hoje. Aceite esse convite. Não rejeite, não despreze a mensagem que Deus deu para mim e para você. Confesse os seus pecados, se arrependa e trilhe com Jesus o caminho para o lugar santíssimo. Paulo diz para a gente entrar destemidamente além do véu.
para que a gente possa entrar com Jesus no lugar santíssimo. Eu queria terminar com esta imagem que nós começamos, né? E alguns de vocês podem olhar para essa imagem e imaginar quem seria essa pessoa. Essa pessoa é Moisés. Moisés subiu 7 vezes no monte, na última vez ele subiu para não mais descer. E quando ali, com 120 anos, subiu no alto do monte, a senhora te descrevendo essa experiência que o Moisés, quando ele subiu no monte, foi a sua última vez, Jesus subiu com ele, e lá no topo, Jesus mostrou para ele a Canaã. E disse para ele, Moisés, você não vai entrar. Mas antes de mostrar, Deus mostrou para Moisés como teria sido se o povo tivesse aceito a Cristo e seus mensageiros. Qual teria sido o destino desse povo. Mas depois Deus mostrou para Moisés como realmente foi que o povo tratou os profetas, tratou a Jesus, e Moisés viu que esse mesmo povo que Deus guiou pelo deserto, libertou do cativeiro do Egito, foi o mesmo povo que sacrificou a Jesus de Nazaré. E sacrificou numa morte de cruz. E Moisés ficou muito triste em ver isso. A senhora White descrevendo diz que Moisés viu todas estas coisas até o céu. Até Jesus voltar para o céu. Ele viu o sofrimento de Cristo, ele viu todos os momentos. E quando a gente olha para essa história, eu queria que vocês agora imaginassem uma outra sequência. Agora Jesus já veio à Terra, ele desceu, se despediu do céu, viveu aqui 30 anos, 33 anos, e depois de 33 anos agora chegou o dia do seu sacrifício, que Moisés viu, Deus mostrou para ele. No dia do seu sacrifício agora, os anjos no céu prepararam uma grande festa para receber Jesus de volta ao céu. Prepararam uma mesa com suco de uva, com frutas, tudo pronto para a festa, e os anjos pegaram e falaram assim, olha, que festa maravilhosa que nós estamos preparando para a volta do nosso Senhor Jesus, e ele vem agora como um vitorioso, e ele falou assim, não, então nós temos que fazer um hino para cantar na volta dele. E eles fizeram um hino para cantar na entrada triunfante de Jesus na cidade. E esse hino está relatado na Bíblia, no Salmos 24. Eu queria que vocês abrissem lá no Salmo 24, que vai falar desse hino que os anjos compuseram para a entrada de Jesus, triunfante de Jesus, quando ele voltou da terra, depois da sua morte. E eles dizem assim, imagina então o céu todo organizado, uma festa toda pronta, com mesa posta, com as frutas e suco, o suco de uva, diz que tinha um suco em cima da mesa. E aí Jesus agora vem vindo. Imagina assim um anjo na porta do céu, ele está vindo com os convidados, com as primícias da sua ressurreição, da sua morte. Ele vem agora trazendo esses convidados. Vamos preparar para ele entrar. E agora, quando Jesus vem com essa comitiva e quando ele vai chegando no céu, os anjos estão de um lado dos portais e do outro lado dos portais. De um lado e o outro da porta. E um anjo fala assim, nós vamos cantar aquele hino que a gente ensaiou para a vinda dele. E eles começaram a cantar, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. E o outro grupo respondia, mas quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. E eles respondiam do outro lado, mas quem é o Rei da Glória? E o outro lado respondia, o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Queria que você imaginasse essa cena, porque essa cena é maravilhosa. Jesus chegando e os portais sendo abertos para ele entrar e os anjos cantando, tu és o Rei da Glória. Eles faziam essa pergunta para exaltar a Cristo e seu sacrifício. E aí, sabe como é que terminou a história de Moisés? Para alguns, assim, Moisés morreu no alto do monte, triste, sem saber, sem poder entrar em Canaã. Moisés não morreu triste. Eu vou mostrar para vocês que a senhora diz que Moisés não morreu triste. Ele morreu feliz com o presente que Deus deu para ele. Sabe por quê? Porque enquanto Jesus subia com a comitiva dos salvos e os anjos cantavam, quem é o Rei da Glória? Abri, levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, porque vai entrar o Rei da Glória. A senhora diz que foi Moisés quem abriu a porta
do céu para Jesus entrar. Irmão, você consegue imaginar isso? Moisés abrindo os portais eternos, falando assim, Senhor, pode entrar. O Senhor, e você está na porta do céu, enquanto os anjos cantavam isso. Está aqui em Verdade sobre os Anjos, página 104, que está ali, ó. As vistas panorâmicas que passaram diante dele Moisés, permitiram presenciar os sofrimentos do anjo que conduzira os israelitas através do deserto, guiando-os em suas peregrinações do Egito até Canaã. Quando Moisés contemplou a ascensão do Salvador, pôde ver que ele próprio era um daqueles que abriam ao Senhor os portais eternos. E que modificação aconteceu no seu semblante. Ou seja, Moisés morreu, Senhor, eu vou fazer isso? Eu vou abrir os portais para o Senhor entrar? Que glória! E foi dado a Moisés também o privilégio de descer e consolar Jesus quando ele estava ali no Monte da Transfiguração. Ele e o outro profeta desceu junto com ele e falou, Senhor, eu já estou lá. Eu dependo de ti, que o Senhor não vencer esse grande conflito, eu vou ter que voltar para a terra. Eu, Elias e Enoque. E Moisés e Elias desceram para ajudar Jesus no Monte da Transfiguração. Irmãos, o que está faltando para você participar dessa festa? Essa festa já está pronta no céu. Essa festa já está tudo preparado. E sabe o que aconteceu quando Jesus entrou nessa festa? Os anjos iam começar a servir as coisas para os convidados e para Jesus. Jesus falou assim, não. Essa festa não vai ter sequência. Vocês vão parar por aqui. Mas, Senhor, a gente preparou a festa, está tudo pronto. Não. Enquanto a Débora não estiver comigo, enquanto a Heloísa não estiver comigo, enquanto a Iapo não estiver comigo, enquanto a Ruth não estiver comigo, enquanto todos os meus filhos não estiverem presentes, eu não vou participar dessa festa. E eu não vou tomar desse suco de uva até que eles estejam comigo. Aí você fala assim, nossa, mas é tão ruim fazer reforma de saúde, fazer jejum, abandonar certas coisas. Você sabia que Jesus, desde o ano 31 da nossa era, depois da Santa Ceia, ele nunca mais tomou um suco de uva? E esse suco de uva está em cima da mesa esperando por mim e por você? Jesus, entre aspas, está praticando um jejum até a nossa volta, até o nosso encontro. Quando ele vai tomar da taça e vai dizer, bebamos todos juntos. O que está faltando para você participar dessa festa? Qual decisão, qual pecado você precisa abandonar para você entrar no lugar santíssimo e não ser fulminado, mas sim ser glorificado? Que Deus abençoe para que você possa abandonar isso que tem impedido você de avançar. E você sair do pátio, entrar no santo e avançar para o Santíssimo com Jesus. Porque muito em breve ele virá para me buscar e para te buscar. Jesus vai dizer em breve o decreto, continue o justo na prática da justiça e o ímpio na prática da impiedade. E aí não muda mais o nosso destino. Está fixado para toda a eternidade. Ou seremos pó, ou seremos filhos de Deus andando com ele por toda a eternidade. Tem um verso da Bíblia que diz assim, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para os seus filhos. E nós como terráqueos, aqui, né? A gente lê para esse verso assim, rua de ouro, árvore da vida, rio de cristal, cidade feita de ouro, vida no campo, porque lá no céu a gente também vai morar no campo, 6 dias no campo e um dia nós vamos passar um sábado na cidade. Quando a gente olha para a gente imagina essas coisas. Eu imagino que esse verso, para os mundos não caídos, quando Jesus abrir os seus braços e ser seres criados de todo o universo, reúnam-se e vejam, continue o justo na prática da injustiça, na prática da justiça, e o ímpio na prática da impiedade. E o que vocês nunca viram, os mundos não caídos, nunca viram, nunca ouviram, que nunca subiu ao coração de vocês, será o que os meus filhos vão fazer para reivindicar o meu caráter nesse período. Jesus, então, solta e liberta Satanás para tentar os seus filhos poderosamente. É o tempo de angústia. E sabe o que Jesus diz? O que vocês nunca viram, nunca ouviram, nunca subiu o coração de vocês, os seres não caídos, será o que os meus filhos vão fazer para reivindicar o meu caráter. Eles não cederão ao pecado. Satanás pode tentá-los.
eles já estão selados e aprovados. Eles vão reivindicar o meu caráter. Que Deus abençoe você, para que Deus possa contar com você como sua testemunha viva, para reivindicar a lei de Deus e o seu caráter no último momento da história, no lugar santíssimo, habitando com Jesus e vivendo com Ele por toda a eternidade. Quero convidar você para a gente orar. Poderoso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, que maravilha as mensagens do santuário que o Senhor deu a esse povo, não porque esse é um povo especial, mas porque o Senhor elegeu um povo para que pudesse reivindicar a sua lei e o seu caráter perante o universo, das acusações que Satanás fez. Que nós possamos fazer parte desse povo, possamos andar contigo no lugar santíssimo e reivindicar a tua lei e o teu caráter, vivendo uma vida de plenitude e de santificação pelo teu poder e pelo teu Santo Espírito. Dá-nos teu poder hoje para andarmos em tua presença e não sermos fulminados. Que o Senhor esteja com cada um. Que o Senhor abençoe e guarde cada um aqui. Que o Senhor, sobre o rosto de cada um, resplandeça o teu rosto e nos dê a paz. Amém. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Que a luz acabou na minha casa. Cada dia a luz acabou num lugar, né? Rutinha, pode cantar o hino. Venha Jesus, venha Jesus ao nosso coração. Jesus, vem, vem hoje, vem pra ficar em nosso coração, ó Cristo. Amém. Louvado seja Deus por essa mensagem tão maravilhosa. E eu estou aqui meditando, né, em Salmos 24. Quem é este Rei da Glória? O Senhor é forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Louvado seja Deus, porque Cristo, ele venceu para que nós pudéssemos tomar esse suco, essa taça desse suco de uva que está guardado para mim e para você. Eu fiquei aqui imaginando toda essa cena, eu lá no céu, com Jesus, com Moisés, com os anjos, e tantos amigos queridos, né, brindando esse grande momento. Esse vai ser um momento grandioso quando ali chegarmos. Nós ainda temos alguns minutinhos. Alguém gostaria de fazer? A Miriam já levantou a mãozinha. Miriam, diga. Bem-vinda, amiga. Eu levantei logo para não... Eu sabia que o tempo está pouco, eu falei, eu quero perguntar. Bom dia a vocês todos. Depois eu vou ter que assistir esses negócios tudo de novo, para eu pegar o caderninho, como você sugeriu, para anotar, para não esquecer. Eu queria perguntar para o irmão Daí o seguinte, que ele falou do Espírito Santo, dos sete espíritos, e alguns textos em Apocalipse falam, né, desses 7 espíritos. Por que 7 espíritos? Você falou que esse é o Espírito Santo, certo? 7 espíritos são a plenitude, né? Você vai ali que vai vendo a descrição do que é, ou seja, ele tem plenitude de conhecimento, ele é onisciente. Tem plenitude de visão, ele sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas. É características do poder de Deus. Então, são ali as características do Espírito Santo, ok? E também a característica de Jesus, é onisciente, onipresente, onipotente. Então, é a mesma característica do Espírito Santo. Ele mostra ali para nós, para a gente poder entender que ele também é, entre aspas, faz parte da divindade.
Ok? Não, sim, isso aí com certeza. O Espírito Santo é Deus. Eu queria saber só, por que 7? Porque 7 é a plenitude, ou seja, Tá, ok. o 7 representa pleno, ou seja, a Sim, plenitude, ele é pleno, assim como é a divindade. Por exemplo, esse mesmo Espírito, como se Deus estivesse falando assim, Jesus é Deus e o Espírito Santo também é Deus. As sim. características dele. Você vai ver que depois, no capítulo 5 e no capítulo 7, vai falar das sete características de Jesus, como ele mostrando como também ele é Deus. Quer ver? Deixa eu É ver a se eu acho. mesma coisa, né? Só que as características de Jesus ele mostra na mesma situação, quer ver, para mostrar que ele também é Deus. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, capítulo 7, verso 12, né? Eles mostram aqui, ó, dizendo amém e louvor, glória, sabedoria, graça, honra, poder e força. Ou seja, dando as características de Jesus. Ele é o único digno de todo louvor, ele é o único digno de toda glória, de toda sabedoria, de toda ação, de toda graça, de toda honra, de todo poder. Então, ele também é Deus, ok? Você vai ver que tanto vai dar a característica do Espírito Santo, como vai dar a característica de Jesus. Tem outro lugar aqui também, que é Apocalipse 5, verso 12. Poder, riqueza, sabedoria, força, glória, ações de graça. E depois vem embaixo assim, graças, honra, glória e poder, ok? Então, mostrando aqui as características de Jesus. Assim como ele mostra as características do Espírito Santo, também mostra as características de Jesus, mostrando que ele também é divino, ou seja, ele também é onipotente, também é onipresente, também é onisciente. Tá bom, irmão, obrigada, tá? É só assim, eu queria só saber mesmo em relação aos 7 espíritos, se era o significado, né? Se tinha algum significado especial. Obrigada, tá? Plenitude do Espírito Santo. Do Ok? Espírito Santo. Tá ótimo, obrigada. Obrigado, Miriam, pela participação. Deixa eu ver se tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta. Daí, eu quero fazer uma pergunta, né, que eu acho que muitas pessoas que vão estar ouvindo depois, né, e vão estar ouvindo, que também aqui estiveram ouvindo e ainda estão na sala, uma dúvida, né, porque a gente vê uma contradição com muitos mensageiros dentro da nossa própria igreja que dizem que as pessoas vão continuar pecando até a volta de Jesus. O que você tem a falar sobre isso? A Sonoite disse que o santuário seria atacado no tempo do fim, né? Nós estamos vendo que esse é um ataque à mensagem do santuário. Porque o que acontece? No dia do juízo, se alguém tivesse pecado, se o sacerdote tivesse pecado, o que acontecia com ele? Ele era fulminado, ele era do meio do povo, ele era tirado do meio do povo. Se fosse sacerdote, ele seria fulminado na presença de Deus, né? Então havia uma purificação no dia do juízo. Havia um jejum, mensagem de saúde, um lavar das vestes, mensagem da justificação pela fé, e havia contrição de alma, ou seja, era um pecador comprometido, ou seja, ele estava entronizado no poder de Deus para pedir confissão e arrependimento dos seus pecados. Então, não havia, entre aspas, no dia do juízo, ninguém confessava pecado, ninguém pegava cordeiro e ia lá para dentro. O sacerdote fazia um sacrifício em favor do povo, que já havia confessado os seus pecados, para purificar o povo, para terminar essa obra. Então, essa história de que nós vamos pecar depois de Jesus sair do santuário, então quem vai interceder por nós? Então, peraí, Jesus vai ficar indo e voltando dentro do santuário? Veja que cada vez que Jesus avança no santuário, ele não volta para outra parte. Então, veja, se Jesus está no Santíssimo fazendo juízo, quando ele sair dali, ele vai para onde? No dia do juízo, o sacerdote saía dali e ia para onde? Ia para fora do santuário. E lá fora do santuário, ele transferia os pecados que agora estavam sobre ele, sobre o bode, e o homem designado é que carregava esse bode para o deserto. Ou seja, o bode, ele não era morto, não era sacrificado. A história diz que alguns desses bodes eram lançados em despenhadeiros, outros eram deixados no deserto e ele morria por conta própria. Ou seja, a morte do bode não era um sacrifício. Ele morria
No deserto. Porque esse bode representa quem? Satanás. Então, quando tira os pecados do santuário, é a transferência para Satanás. O sacerdote não voltava lá de novo. Falou assim, você pecou, acabou de pecar. Puxa vida, bem na hora do juízo você acabou de pecar. Então vem cá, traz o sacrifício, vamos fazer o sacrifício, eu vou levar de volta, vou sujar o santuário. Porque não era só fazer o sacrifício. Ele tinha que levar para dentro, sujar a cortina, apresentar o sacrifício, depois voltar de novo, para depois fazer de novo o juízo. Então, quando a gente diz que a gente vai pecar até Jesus voltar, a gente está dizendo o quê? A gente está dizendo que Jesus não vai sair do Santíssimo. Isso é um ataque ao santuário, ao sistema que Deus deu. Isso é, sabe o que é isso, irmãos? Isso é engano da serpente. Isso se chama vida após a morte. Espiritualismo, a senhora te disse. O que é o espiritualismo? Ah, não sou espiritualista. Quando a serpente diz assim, come que você não morre. Ou seja, peca e não morre. Quando eu digo que eu vou pecar, entre aspas, até Jesus voltar, ou seja, eu vou continuar praticando obras de pecado por escolha própria, existe sim os pecados da ignorância. Os pecados da ignorância também são cobertos por Deus, e não há, entre aspas, Deus não vai levar em conta os pecados da ignorância nesse sentido. Então, imagina assim, quando você está numa angústia, porque vai ser um tempo de angústia, será que você pensa assim, não, hoje eu vou passear no shopping. Hoje eu vou no cinema. Hoje eu vou fazer um churrasco. Será que no tempo de angústia a gente pensa nisso? No tempo de angústia, o que mais a gente quer é passar por isso e acabar por isso, acabar esse tempo de angústia. A gente não pensa em outra coisa. Tem uma experiência do pastor Ailton Oliveira, eu achei muito interessante que ele conta isso, que o filho dele ficou internado no hospital e ficou mal, entre a vida e a morte, e ele não pensava em outra coisa a não ser se consagrar a Deus e orar a Deus e clamar a Deus por libertação do seu filho. O tempo de angústia dos filhos de Deus selados não é um tempo para ele ficar pensando assim, agora eu vou cometer um pecadinho aqui, agora eu vou fazer um... Por quê? Porque agora eles estão em contrição de alma. Eles apresentaram diante de Deus. A senhora disse que quando Deus apagar os pecados do céu, ele também apaga da mente dos salvos. Eles não vão se lembrar de nenhum pecado para confessar, porque eles confessaram todos. E todos foram confessados, se arrependeram e foram purificados no livro da vida. Ou seja, foram transferidos para o santuário e agora vai ser transferido para quem? Para o bode. Quando a gente diz que a gente vai pecar até Jesus voltar, a gente está pregando essa mensagem de que há vida após a morte. Eu posso continuar pecando, mesmo depois do juízo, que Deus vai me salvar. Esse é engano de serpente. Então, a vitória, ela acontece o selamento antes, e não depois. Jesus está intercedendo por nós hoje no santuário, hoje, quando ele der o decreto, não tem mais mudança. Por isso que ele diz assim, continue o justo a praticar e a justificar-se ainda. Ou seja, o justo vai avançar, o perfeito vai continuar o quê? Aperfeiçoando. Mas não tem mais, entre aspas, confissão de pecado por rebelião. Ok? Então, aqueles que continuam na impiedade, continuam praticando a impiedade. É o decreto que Deus vai dar. Então, quando ele termina a sua obra, ele sai do santuário, ele não permanece lá para não, peraí, tem que esperar um pouquinho, porque tem mais gente lá fazendo coisas erradas e eu preciso ainda purificar. Então, quando é que ele termina a purificação? Por isso que a obra de santificação, da purificação, começa primeiro em nós, foi o que eu mostrei aqui. Então, Deus precisa purificar esse santuário, para depois ele purificar o do céu. O do céu é uma consequência de nós, dos nossos pecados. Ok? Não sei se ficou claro. Leia o livro... claro, sim. Leia o livro claro daí. Cristo em seu santuário. Tem um livro que chama Cristo em seu santuário, e a senhora vai mostrar essas fases do santuário, vocês vão poder entender isso, tá bom? Então, olha, esse eu nunca tinha ouvido falar nesse livro. Chama Cristo em seu santuário. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu tenho ele, mas não sei se dá para ver ele aqui. Cristo em seu santuário. Leia o livro Santificação, também, da senhora White. Ela vai mostrar esses detalhes, vocês vão entender, né? Não existe essa de pecar até Jesus voltar, porque se pecar até Jesus voltar por rebelião, então Deus tem que levar os anjos maus, tem que levar os rebeldes. Por que eu posso ir e eles não podem ir, né? Existe um processo. Deus deu o santuário para a gente entender qual que é o plano da salvação, como funciona isso, ok? Perfeito. Cuidado com essas mensagens, né, que a gente tem ouvido muitas vezes de, não, nós não vamos vencer o pecado. Ou seja, nós não vamos obedecer a lei de Deus. É impossível obedecer a lei de Deus. É o que eu falei. O mundo evangélico diz, a lei foi abolida na cruz.
O Adventista, não, a lei não foi abolida, mas é impossível de ser obedecida. Então a gente está fazendo a mesma coisa. Se há poder no céu à nossa disposição para vencer isso, não é em nós, tá bom? É em Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Cristo em nós, esperança da glória. Isso é muito importante a gente falar sobre esse assunto aqui, né? Porque esse tema tem sido uma crescente entre as igrejas, né? Inclusive, nós já tivemos irmãos que relataram aqui na sala, né? Que isso está sendo pregado em suas igrejas, e é muito importante a gente entender que o pecado ele vai ser vencido, né? Então, nós vamos ter que passar por essa santificação. E a santificação ela é diária, todos os dias a gente sobe um degrau na nossa escada, né? Como diz Odair, não é um passo de mágica que vai nos fazer nos sentir santos, é todos os dias, é pela contemplação que somos, né? Que ficamos parecidos com Cristo. A Rosângela ainda quer participar. Bem-vinda, Rosângela. Bom dia, meus amados. Bom dia, Heloísa. Eu louvo a Deus por essa resposta, porque ia ser a minha pergunta. Porque, como a Heloísa disse, é tema de muita discussão nas igrejas, já teve aqui na sala. Eu vejo de uma maneira diferente, porque a partir do momento que você vence uma falha sua com Jesus, você não tem vontade mais praticar aquele pecado. E eu lembro que eu gosto muito daquele hino, Brilhar por Jesus, desde o lançamento dele. E hoje eu já tenho dificuldade de cantá-lo, né, no culto com o meu filho, né, às vezes com o meu esposo, porque ele fala, eu errei, eu peco e continuo a pecar. Aí naquela parte eu falo assim, eu não quero pecar mais, não vou pecar mais. Então eu vejo assim, que nós deveríamos ter um estudo só para isso, né? De acordo com a Bíblia, com o livro Espírito de Profecia, porque é a dúvida de muitos irmãos. Ontem mesmo a gente teve uma reunião na minha casa que teve umas 15 pessoas. Então, nós, no nosso meio, a gente fala, olha, eu sei que eu vou continuar errando. Não, eu sei que eu vou continuar pecando, mas eu não vou desistir. Então, Rosângela, já estou com uma mentalidade assim, olha, eu sou pecadora, mas eu não quero mais pecar, eu quero cada dia vencer uma falha minha, para mim ficar mais próximo de Jesus. Eu não sei se eu estou errada, eu acredito que eu esteja certa, por favor, me corrija, mas eu acredito que nós devemos nos aprofundar nesse assunto, porque infelizmente são temas de várias pregações, inclusive de pastores, né? Pessoas que pregam, então eu já fico assim, nossa, então eu posso pecar porque Deus vai me perdoar. Hoje eu ainda posso comer a carne, não é que a carne seja pecado, entenda bem, irmãos, mas aquilo que me prejudica, que me faz mal, né? Ou açúcar para quem é chocolatra, sei lá, alguma coisa assim parecida. Então, irmão, eu louvo a Deus aí pela sua resposta, para mim foi ótimo, tá? Muito obrigada, Deus abençoe vocês, é um prazer participar desses momentos de consagração na nossa vida. Forte abraço. Amém. A gente precisa entender que, por exemplo, quantos aqui tiveram dificuldade, abandonaram o café, né? Abandonei o café, abandonei o cigarro, consegui abandonar o cigarro, consegui abandonar o café, consegui abandonar a bebida alcoólica, eu consegui abandonar a minha prostituição, eu consegui abandonar alguns pecados que eu praticava antes, que hoje eu não pratico mais. Mas tem pecados que eu não consigo abandonar. Falei, mas se você abandonou aqueles, por que não pode abandonar esses? Se Deus te deu vitória sobre esses, por que Ele não pode te dar vitória sobre os outros? Quer dizer que, quando a gente faz isso, está falando assim, olha, onde abundou o pecado, não abundou a graça. Porque o pecado é mais forte que a graça. A graça, ela superabundou. Ou seja, Deus falou assim, eu te dou poder para vocês, além das forças que vocês recebem para poder ajudar, tentar vocês a pecar. Só a gente diz que a tentação não é pecado, é um passarinho que voa. O problema é quando a gente deixa o passarinho fazer ninho. Então, ninguém pode fazer você pecar.
Deus tem esse poder, mas ele não usa. Satanás, ele não tem poder para fazer você pecar. Ele tem poder para te tentar. A escolha e decisão, a senhora te diz que a escolha e decisão de pecar é nossa. Então, se isso é chamado de livre-arbítrio, o poder que Deus nos deu de fazer escolha, a decisão de pecar é nossa. Eu falei assim, não, mas eu recebi isso, é hereditário, eu não consigo vencer. Não, Jesus também recebeu a nossa herança hereditária e ele venceu pelo poder de Deus. Então, o mesmo poder que estava disponível para Jesus vencer, está à nossa disposição. A senhora diz que Deus, o universo, está à nossa disposição para nos dar força. Então, a escolha é nossa. Por que tem pecadinhos que eu consigo vencer e pecados que eu não consigo vencer? Por que eu consegui abandonar o cigarro, mas não consigo abandonar outra coisa? Então, está em nosso poder abandonar essas coisas. Eu pergunto, vocês que abandonaram o cigarro, sentem falta dele? Você vai falar assim, olha, eu senti no começo, foi difícil, mas hoje Deus me deu vitória e eu não sinto mais vontade de pecar. E a pessoa pode chegar com essa tentação de cigarro, que isso não me afeta mais. É assim que é a plenitude de santificação que Deus espera de nós. Que nós abandonemos o pecado de tal forma que quando ele vier a nós, isso não me afeta mais. Eu estou em Cristo e Cristo me dá poder para vencer sobre esse conflito, esse grande conflito que existe. Jesus não chamou eu e você para viver no nível do conflito. Ele chamou para você a estar acima, onde superabundou a graça. O conflito está acontecendo aqui e eu estou aqui com Cristo Jesus e isso não me atinge mais. Você pode matar o meu corpo, porque eu já estou morto e morto em Cristo. E aqueles que morrem em Cristo, eles serão ressuscitados, eles serão reavivados e terão poder para vencer. Então o nosso eu já foi sacrificado, já foi morto, não tem mais olhar torto, uma palavra áspera que vai te afetar mais. Você vive em Cristo e está em paz com Ele. Como Deus é incrível. É o Evangelho aqui fazendo sentido. É a gente entender que todo aquilo que foi desenhado no santuário está fazendo sentido agora com essa mensagem, né, que está complementando aqui nas considerações, né, onde nós estamos entendendo que nós vamos vencer o pecado, né? Louvado seja Deus. E daí depois nós vamos combinar, né, uma nova data para você continuar, porque a gente não quer que você pare, né, de trazer novas mensagens para a gente. E essas mensagens têm ajudado muito as pessoas, né, que estão aqui presentes na sala e as que estão também estudando pelo YouTube, né? Já está tendo grandes visualizações ali pelo YouTube, né? Muitas pessoas estudando, né, e revendo ali as mensagens. Louvado seja Deus, porque Amém. Ele te chamou, né, para esse ministério aqui também na sala. Ele tem te chamado para tantas coisas, né? Mas também te chamou para estar aqui conosco. E eu tenho certeza que o ICEVES aí vai começar a encher de gente da sala da consagração. Amém. Deus Né? seja louvado. Muitas pessoas têm nos perguntado, né, como ir aí para o ICEVES, né? E quem quiser ir para o ICEVES, né, ainda não souber como pode falar comigo que depois eu oriento vocês. Bom, gente, nós vamos ter que encerrar aqui, né? Já estamos com o nosso horário avançado. E amanhã estaremos, então, de volta, né? Às 5h da manhã, aqui do Brasil, às 9h da manhã de Portugal e da Inglaterra. Então, agora, eu vou pedir a Rosângela para encerrar com oração. Rosângela, você pode encerrar para a gente? Eu queria só agradecer, né? Que Deus abençoe vocês. E se vocês quiserem cooperar com o ICEVES, se inscrever no nosso canal, lá no nosso Instagram, né? @ICEVESBrasil. Nosso canal no YouTube é canal A Bússola, né? O Daí Faria tem lá algumas mensagens que vocês podem assistir, inclusive essa do santuário. Não está completa como nós fizemos aqui, né? Mas tem um resumo lá que você pode estar acessando. E se você quiser conhecer o ICEVES, www.iceves.org. Se quiser cooperar conosco, que Deus abençoe vocês, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Rosângela, então você ora e depois o Daí coloca o hino final. Sim, agradeço pelo privilégio. Querido
Deus, mais uma vez nós louvamos o teu santo nome, santificado, exaltado, Senhor, seja o teu santo nome. Te damos graças porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de vida, de saúde e de louvar, de te agradecer e pedir bênçãos. Nós te damos graças pela mensagem, nós te damos graça pela vida de cada pessoa na sala da consagração. E nós queremos, meu Pai, entregá-los, cada um, suas famílias, seus amigos, seus vizinhos, as pessoas pelas quais nós temos contatos em tuas mãos. Precisamos ser Jesus esse dia para essas pessoas. Nos ajuda, Senhor, a vencer as nossas falhas, os nossos pecados, e a cada dia sermos santificados, justificados por Ti. Nos dê, Senhor, sabedoria para fazer as melhores escolhas. Entregamos mais uma vez cada um dos participantes em Tuas mãos. Aceita-nos, Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Confiei no meu Senhor, e Ele me ouviu. Do pecado me livrou, e a vida em mim surgiu. Muitos o Criador da terra e céu, bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiam no bem, o sol em mim nascer, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e Pessoal, então até amanhã. Bom dia a todos e até o próximo encontro. Bom dia para todo mundo. Até o próximo encontro daí. Até amanhã para todos. Fiquem com Deus.